secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha. Moisés, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Imbirara. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio, bom dia aos ouvintes da Imbirara. É sempre um prazer estar aqui, principalmente num momento como esse, né, que exige muita informação para a população. E principalmente a questão da informação, né, Moisés? Gostaria logo já de falar com você então sobre o trabalho da Secretaria de Ação e Promoção Social, e acho até que a gente vai ter que explicar ao nosso ouvinte a separação, né, em relação às doações, a doação de cestas básicas, que até gerou uma certa polêmica em redes sociais, e a gente então logo imaginou em você na oportunidade da gente poder esclarecer como que é feito esse trabalho, quais são os critérios, quais são as pessoas que podem ser atendidas. Márcio, então, quando começou a questão da pandemia, logo a gente viu as consequências que a pandemia ela trazia, né? A consequência de saúde, mas também o próprio isolamento trouxe aí que muitas pessoas deixassem de fazer os seus trabalhos. E com isso, a administração, como o mundo todo, sentiu que as pessoas teriam dificuldade de ter o que talvez é o mais elementar e básico, que é a alimentação dentro de casa. Então, naquele momento, o prefeito Araceli me chamou no gabinete dele e falou: a gente precisa imediato reforçar a quantidade de cesta básica e também melhorar os itens da cesta básica. E foi isso que nós fizemos. Então, a prefeitura fez uma licitação em tempo recorde, adquirindo um volume de cestas básicas. Esse volume de cestas básicas, ele tinha já um estudo inicial daquilo que nós imaginávamos que ia afetar o município de Araxá. Então, o que precisava ser de uma grande quantidade, porque antes da pandemia a gente já tinha famílias invulneráveis, a gente já tinha famílias com dificuldades. Então, nós sabemos que a dificuldade dessas famílias, elas aumentaria mais ainda com a pandemia. Só que a pandemia trazia novas famílias. Pessoas até então que nunca precisou ali estar no guarda-chuva da ação social. Elas não precisavam do atendimento da estrutura do social, mas a gente sabia que essas famílias chegariam e chegaria de forma muito rápida. E é o que está acontecendo. Então, o trabalho, ele consiste realmente da pessoa mostrar ali a situação que ela está vivenciando. Isso ela faz para profissionais técnicos, assistentes sociais, psicólogos, pessoas tecnicamente preparadas. O que a gente conversa sempre é: nos conte a verdade. É muito importante porque é com a verdade que a gente pode trabalhar e definir se naquele momento a cesta vai para aquela residência ou não, porque a pessoa pode ter uma noção que para ela está um pouco difícil, mas por trás ali existem outras situações muito mais difíceis. Então, existe ali os critérios. Os critérios, eles passam pela ausência de renda, por número de crianças, se aquela residência tem alguma pessoa com deficiência, que aí a dificuldade daquela família é maior, ou se naquela residência a quantidade de pessoas idosas, ou até mesmo uma pessoa idosa, ou um casal de pessoa idoso que é sozinho e tudo, e tem ausência de renda. Então, é um olhar bem estendido em relação a cada família. Moisés, então, hoje, famílias fora do cadastro que já é feito, as famílias que já são atendidas pela Secretaria de Ação e Promoção Social, hoje também estão recebendo essas cestas? Estão recebendo. Então, as cadastradas, obviamente, continuam também. Isso. Então, há o compromisso de manter com aquelas que a gente já trabalhava, aquelas já identificadas anteriormente, mas o grande desafio agora é diariamente identificando essas famílias que estão já sofrendo as consequências da pandemia. Então, teve família que não sofreu de imediato, quando começou um mês atrás, mas tem família que já está descobrindo as consequências agora. Nesse primeiro momento, a gente ainda está tentando pegar aquelas famílias que estão sem ausência de nada, que não deu certo para ela o auxílio emergencial dos 600, que não recebe o Bolsa Família. São famílias que realmente estão zeradas de renda. É lógico que algumas situações, mesmo recebendo um auxílio ou outro, ainda é muito difícil pelo número de pessoas que depende daquela renda e tudo. Nós não estamos deixando de olhar essa situação. Mas nesse primeiro momento, nós estamos muito focados naqueles famílias que estão zerados mesmo de renda. Hoje, Moisés, quantas famílias estão cadastradas que antes dessa pandemia já recebiam esse auxílio da cesta básica da Secretaria de Ação? Então,
No município de Araxá, a gente tem 4.000 famílias que a gente tem uma atenção com essas 4.000 famílias. E isso, só pra gente citar, você está dizendo 4.000 lares ou 4.000 pessoas realmente diretamente? Não, 4.000 lares, 4.000 famílias. Se a gente colocar em 3, no mínimo, em cada lar, estamos falando aproximadamente de 15.000 pessoas, talvez. É o universo de famílias e pessoas que passam pela ação social para algum tipo de serviço. Sim. E não necessariamente a cesta básica. Dessas, nós temos uma preocupação muito real com quase 2.000 famílias. Sim. Essas quase 2.000 famílias realmente passam por situações mais graves dentro do município. Então, essas 2.000 famílias foi a nossa atenção inicial, como também agora as novas famílias que a gente vem descobrindo com o problema da pandemia. E isso é diário. Esse número de 4.000, quando citamos cadastrados, são também os 4.000 que recebem o Bolsa Família ou são números diferentes? São números diferentes. Hoje, no município, a gente tem 3.200 famílias que recebem o Bolsa Família. Juntando isso agora com esse novo trabalho devido à pandemia, já deu para fazer assim, uma estimativa de, por exemplo, quantas cestas básicas estão sendo doadas por mês? Ou quanto foram doadas no último mês, por exemplo? Quantas pessoas? Nesse mês que passou foram 1.400. 1.400. Isso totalizando todas. Totalizando a da rede, da ação social e da educação. É exatamente esse ponto que eu queria abordar com você. Na educação é doado para aquelas que, inclusive, são mapeadas, você pode me corrigir se eu estiver errado, pelas próprias diretoras das escolas que conhecem, né, o dia a dia, a convivência dos alunos, as famílias dos alunos carentes. É da área da educação, mas essa responsabilidade de repassar a cesta também é da Secretaria de Ação ou é dividida? Não, o trabalho, a Secretaria de Educação, a gente fez abriu acesso à Secretaria de Educação do programa nosso da Ação Social. Então, como que a Secretaria de Educação está trabalhando? Parte do pressuposto que os diretores e professores conhecem aquela realidade que ele está ali escolar. E essa abertura para a educação é justamente para poder nos ajudar a descobrir principalmente essas novas famílias. Então a Secretaria de Educação, através dos diretores e professores, faz ali um levantamento mensal, uma indicação para a Secretaria de Educação de quais famílias devem receber naquele território ali a cesta básica. Eles vão no programa da ação social, consultam a realidade daquela família nos nossos cadastros e ali eles então decidem a concessão ou não da cesta básica. Definindo a concessão, eles registram no programa, ficam registrados e a própria Secretaria de Educação faz a entrega dessa cesta básica. E a Secretaria de Ação Social, também através dos seus assistentes sociais, psicólogos, equipe técnica, também vai fazendo os registros. Até mesmo para evitar que as duas secretarias atendam a mesma família. Então a educação hoje atendeu aquela família, no sistema ela vai ficar sinalizada que nesse mês ela recebeu uma cesta básica. A ação social atendeu aquela família, no sistema esse mês ela fica sinalizada que recebeu a cesta. Então, quando chega uma indicação de uma professora ou de um diretor, mas naquele mês aquela família já foi atendida pela ação social, então eles direcionam a cesta para uma outra família. Sim. E assim acontece na ação social. Quando a gente visualiza na tela que aquele mês a educação já entregou para aquela família, a gente então vai para outra família devido a esse número grande de famílias. Uma outra informação muito importante, né, Moisés, como que as pessoas, essas famílias que ainda não são assistidas e estão nessa situação em que nós passamos, podem fazer, né, para procurarem a secretaria, ao invés da gente aqui estar informando para todo mundo ir lá para a porta buscar a cesta básica. Não é esse o trabalho, não é essa a função. Gostaria que você pudesse, então, orientar essas pessoas como que elas devem proceder. Tá. Primeiro, Márcio, que uma grande mudança que a gente fez, e isso não é agora, é quando a gente assumiu a administração, é a entrega da cesta básica na casa da pessoa. Sim. Nos incomodava muito quando a gente começou o nosso trabalho, quando a cesta era entregue na sede da secretaria. A gente via pessoas que não tinham condição mínima de dignidade em estar levando e transportando aquela cesta até na casa dela. Então as pessoas iam lá com carrinho de mão, ou as pessoas pegavam a cesta e pediam algum trocado para poder entrar dentro de um ônibus da Vera Cruz, um circular, ou iam várias pessoas da família para dividir aquele fardo em vários pacotes para poder transportar. Então foi algo que lá no passado a gente já fez essa mudança. As pessoas não vão até a sede da secretaria ou sede de algum CRAS e núcleo. Todas as cestas básicas, elas são entregues na residência, a gente tem as equipes de entrega.
Nós temos um centro de distribuição que fica separado e uma equipe de distribuição separada. Agora, para a pessoa nos informar da realidade dela, o atendimento hoje, para ele ser controlado, sistemático, seguir todas as regras, ele está sendo feito lá na sede da Santa Rita. A gente depende do nível de procura do dia. Tem dias que nós conseguimos atender todas as pessoas que estão naquele exato momento, então elas chegam, pegam uma senha, recebem uma máscara, vão lá para dentro do pátio, nas cadeiras, e a gente consegue absorver aquela demanda do dia. Outros a gente tem que marcar a volta da pessoa até a secretaria para respeitar a mesma aglomeração. Quando começou a epidemia, quando começou o auxílio dos 600, houve uma correria generalizada. Então a secretaria estava recebendo um grande número de pessoas que buscavam ter respostas ali, orientações do auxílio emergencial do governo federal. Quando elas obtinham essa resposta, elas falavam, mas o que esse pessoal tá aí dentro? Aí o pessoal formava, não, é a cesta básica e tal. E aí existia aquele tipo assim, não vou perder a pernada, não, me dá uma senha aí, vou aproveitar a oportunidade. Então a gente teve um agendamento um pouco mais longo. E foi um agendamento que nos incomodou, porque ele não era compatível com uma família no meio daquelas outras que podiam estar passando fome. Então o que nós fizemos? Aceleramos mais para não ter agendamentos longos. Então ontem, quem nós não conseguimos atender no dia de ontem, já estava marcado para hoje. Então, nesse momento, se a gente não está conseguindo atender no mesmo dia, a gente atende no dia seguinte. Mas eu não tenho a certeza que eu sempre vou conseguir dessa forma. Sim. Pode ser que em algum outro momento de pico, como aconteceu naquele, as pessoas conseguiam agendar um pouco mais para frente. Sobre a entrega das cestas, Moisés, eu tenho que a participação da Dona Badia, ela conta uma situação que aconteceu com ela. Ela disse que foram lá levar a cesta na casa dela na véspera do feriado, deixaram lá, mas ela não estava. Aí voltaram e buscaram a cesta. Ela disse que liga lá porque está doente, né? Está com uma ferida na perna, né? Saber se pode ir até lá pegar, né? Ou se vão levar de volta. Ela pergunta como fazer. Mas assim, não entregou, né? Falou, deixou lá, mas não entregou. Ela disse que deixou, mas ela não estava em casa. Depois voltaram para buscar. Não, tem que ver certinho, porque a gente não faz esse serviço de recolher uma cesta depois de entrega. Eu estranho o relato. Talvez deixou um comunicado que ter vindo lá. Isso acontece mesmo, porque para dar conta, a gente está indo na véspera de feriado, a gente vai à noite, a gente vai nos feriados. Mas nós vamos... Ficou registrado o nome dela aí? Abadia. Só deu o primeiro nome. Se ela quiser deixar o contato, né? Se ela deixar o nome dela completo, a gente identifica o que pode ter acontecido. Correto. Moisés, ainda em relação à questão das doações, das cestas, porque daqui a pouco a gente vai entrar em outros assuntos com você também, nós temos um problema que você conhece bem, a secretaria sabe, inclusive tem um trabalho de mapeamento. Nós já ouvimos você outras vezes nessa questão das famílias que moram em áreas invadidas. Por se tratarem de áreas invadidas, essas pessoas... elas estão, por exemplo, se elas não podem receber esse tipo de auxílio, ou elas também estão recebendo o auxílio? Recebe o auxílio normal. Então a gente na ação social, cada programa se comporta de uma maneira. O programa de alimento na casa da pessoa, ele não passa por nada. Se a pessoa é dona da casa, se ela aluga, se ela invadiu ou se não. O que é considerado ali é a quantidade de pessoas que precisam fazer suas refeições e não faz. Então nós entregamos em barraco, entregamos em situações que são mais precárias. Esse tipo de característica da moradia, ele não difere em nada. Nós tivemos inclusive, e é bom você tocar nesse assunto, porque a gente inclusive teve uma postagem em rede social de um senhor que mora ali pertinho da secretaria. Ele mora sozinho, né? Ele tem uma casa em Araxá, mas ele fala que por problemas familiares e tudo, o pessoal não deixa ele morar nessa casa, invadiu, ele fala que perdeu o direito. Nós já tentamos trabalhar com ele sobre isso, mas você percebe que ele prefere morar naquela situação perto do Senai, em barraco, ele não volta para a residência dele, e ele fala que teve... as pessoas estão fazendo campanha falando que ele teve lá na nossa sede e por falta de documentação ele não recebeu a cesta. É uma inverdade.
Porque as 2 vezes que ele foi, ele retirou os alimentos, ele só não recebe a cesta completona porque ele é uma pessoa sozinha. E a nossa cesta hoje... E produto de alimento tem validade, tem tudo. Isso, e a feita pela prefeitura, principalmente nesse modelo da pandemia, depois eu até queria conversar com vocês, o upgrade que ela teve, a melhoria que ela teve das questões de higiene, ela hoje é para famílias e famílias numerosas. Então o que nós fazemos é entregar para ele compatível a uma pessoa. E dentro desse período da pandemia, já foi feito isso 2 vezes para ele. Então a gente acha lamentável ele usar a boa fé de pessoas que querem ajudar e dizer que está sem auxílio. E acho lamentável também, o Fará tem falado isso sempre aqui no programa, infelizmente, isso no país inteiro, pelo que a gente tem visto, e Araxá, como faz parte, não está diferente, as pessoas politizando, né, a situação, é ano de eleição, aí muita gente às vezes procura essas pessoas não realmente no intuito de ajudar, mas se promoverem, enfim, a gente fica muito chateado com essa situação. Moisés, e as pessoas em situação de rua? Ainda existem essas situações em Araxá? Existe. Apesar que quando você participou da última vez, você disse que é difícil cessar, que um dia está de uma maneira, outro dia está de outra. Mas em relação a esse enfrentamento hoje, te preocupa essa situação? Preocupa. Nós abrimos uma outra instituição, compramos mais vagas delas, institucionalizamos. Só que eu vou te falar o seguinte, no começo da pandemia, quando o Araxá aderiu ao isolamento, nós tivemos uma resposta muito positiva desse trabalho. Porque as pessoas em situação de rua, elas assustaram. Elas viraram e falaram, mas cadê o movimento dessa cidade? Então elas sentiram que a coisa estava séria. Então quando a gente chegou ali e falou, olha, não dá para ficar na rua, vamos para uma instituição. Ela sentiu a dificuldade que estava ali, a seriedade do problema e aceitou ir com a gente. Por quê? Você concorrer com o crack é a coisa mais difícil. Não é a cama, não é o alimento, não é o banho, que ele é maior que o crack. Então você convencer aquela pessoa a deixar aquela situação da rua é algo que a nossa equipe sofre muito diariamente. Só que no começo da pandemia a gente teve resultados muito bons. Porque a própria pessoa em situação de rua, ela assustou com aquilo que estava acontecendo na cidade. Ela falou, cadê os comércios? Cadê a população? Para quem que eu vou pedir o dinheiro para usar o álcool e outras drogas? Então eles temeram pela própria vida deles. Então a gente teve dias que a adesão dentro das nossas instituições foi muito grande. Mas o que nós estamos percebendo agora? Que uma grande parcela de pessoas acostumadas estão entendendo que a vida já está voltando à normalidade. Então, com a flexibilidade do comércio, a abertura do comércio, a insistência de muitas pessoas ainda continuarem na rua mesmo quando não estão precisando. Porque o que tinha que ficar claro para a cidade é que o comércio abriu para você ir lá rápido fazer aquilo que é essencial para você. Poder comprar aquilo que você estava sentindo falta. Mas a sua volta para casa tem que ser imediata. E, inclusive, as pessoas não aderindo a isso atrapalha ao nosso serviço com o pessoal em situação de rua, que já está entendendo que a vida está voltando ao normal. Márcio, antes da gente ir para o intervalo, até porque eu gostaria da participação do Moisés com a questão do auxílio emergencial, porque a gente tem essa função aqui também de transmitir essas notícias, mas sobre população de rua, eu escutei uma pérola ontem da ministra Damares, né, mais uma, dizendo que poucos são os casos de Covid na população de rua, porque ninguém pega nas mãos deles, ninguém os toca. Eu achei aquilo de uma singeleza, mas uma singeleza pelo contrário. Você, no comando da secretaria, sabe dizer para a gente, por acaso, se essa população tem sido assistida na questão do possível contágio, de que forma, tem algum controle, tem algum caso já monitorado dessa população de rua por causa do Covid? Por enquanto, nenhum caso, nem suspeitas e tudo. Quando a gente foi institucionalizar eles em grande massa, eu fiz uma parceria com a Secretaria de Saúde e ela disponibilizou para mim os médicos. Nós passamos para todos. Até mesmo porque a gente colocaria uma grande quantidade de pessoas que estavam acostumadas na rua no mesmo local. E aí o risco não era só o Covid, era inclusive outras doenças. Então naquele momento a gente detectou várias coisas. Detectou tratamentos que as pessoas deveriam estar fazendo de saúde mental, tuberculose, várias outras doenças que aí o pessoal, antes de entrar na nossa instituição, já entrou com os remédios e com aquela consulta prévia. Então, e o trabalho, a gente conseguiu algumas coisas bem fantásticas que a gente poderia até detalhar aqui. Inclusive voltas de pessoas para as famílias, quando ficou ali 10, 15 dias,
fazendo um tratamento regular de medicamento, ficou sem o uso do álcool, da droga, as pessoas até mudaram. E quanto ao auxílio emergencial, os assistentes sociais que trabalham nessas instituições fez o cadastro para todo mundo. Mas como toda a população do Brasil, teve uma porcentagem que foi aprovada, outra porcentagem que está em análise.